Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida, por estarmos nesse dia 24 de junho de 2026, para meditar e pensar um pouco sobre a palavra do Senhor, seus ensinos e como a nossa vida pode ser transformada, mudada, renovada, purificada, vivificada pela sua palavra, pela palavra do Pai. E chegamos no livro de Oséias, no capítulo 3, num capítulo bem discutível. Discutível não, um capítulo que tem uma história até muito, assim, na nossa vida real, muito cômica. Cômica para não dizer deplorável. Nesse capítulo, condicionado a 5 versículos apenas, às vezes a gente fala que os capítulos são complexos porque eles são longos, são confusos, como por exemplo, nós estávamos no livro de Ezequiel, a partir do 40 ao 48, muitas descrições, né, muitas medidas, e para a gente extrair um entendimento se tornava confuso. Esse aqui não, por sua vez só tem 5 versículos. E talvez você tenha sido ensinado, trabalhado e tenha sido, vamos dizer assim, orientado sobre uma certa condição sobre esse capítulo, com uma clareza inquestionável. Mas nós lendo o capítulo dentro do nosso devocional, a gente não quer ousar desfazer essa ideia. Pelo contrário, a ideia ela existe aqui, sobre a ideia do adultério, sobre a ideia do resgate e sobre a ideia da reconciliação do marido com sua mulher e, por consequência, espiritualmente, de um povo com o seu Deus. Sem sombra de dúvidas, isso existe aqui de uma forma sem grande esforço. Mas o capítulo, apesar de ser um capítulo, ele tem umas certas nuances que a ideia não é trabalhar sobre isso, mas é porque às vezes chama atenção e no nosso devocional a gente acaba, vamos dizer assim, falando sobre isso, porque a nossa ideia é fazer com que a palavra do Senhor ela possa fazer morada, mas de uma forma muito clara, muito perfeita, perfeitamente alinhada, como está escrito. O capítulo de Oséias, ou o livro de Oséias, ele traz essa relação conflituosa de infidelidade e uma regra, no mínimo, absurda de um Deus, ou de um nosso Deus, para com seu filho, com seu profeta, para com seu trabalhador. E é uma regra que aparentemente conflitua com aquilo que efetivamente era, vamos dizer assim, a essência da obediência e do cumprimento dos mandamentos de um servo em relação ao seu Deus. Dentro do Novo Testamento, isso já se torna um pouquinho com uma discussão muito mais, vamos dizer assim, mais sensível. Porque apesar do Novo Testamento, ele, vamos dizer assim, ele ter todo um fundamento vindo, uma confirmação daquilo que havia lá atrás, da divindade do Senhor, da consciência da sua palavra, de um Deus imutável, mas nós já vemos já uma inclinação voltada a partir do momento que Cristo Jesus está aqui e diz assim, olha, essas regras que vocês obedecem, ou como vocês obedecem, está de forma cega e de forma a ponto de você perder a sua sensibilidade, perder a sua humanidade, porque você acaba se fundamentando em obediências a princípios e regras, mas tudo isso te afasta do amor de Deus. E aí ele fala sobre o amor, ele fala sobre o perdão, e ele vai renovando tudo isso, e ele demonstra principalmente isso através do seu sacrifício. Ele vem e confirma, olha, eu vou mostrar para vocês que, apesar de todos os erros de vocês, de toda a fragilidade humana, de todo o pecado que vocês cometem, eu estou aqui a ponto de me sacrificar por amor a vocês. E esse amor é o processo de religação, é o processo de trazer cada um de nós à presença de um Deus santo, de um Deus perfeito, de um Deus maravilhoso. Parece confuso? Às vezes sim, às vezes não. Parece inaceitável? Sim. Para pensar, como é que eu, sendo um pai, daria o meu filho para resgatar outros, que eu digo que eu amo tanto, a ponto de parecer que eu amo mais do que meu próprio filho? Isso só se torna válido, só se torna aceitável, se de fato o meu filho for eu próprio. Ou seja, eu dou não a vida do meu filho, mas eu dou a minha própria vida. É interessante, porque um pai naturalmente ou essencialmente, como descrito na Bíblia, é um pai que protege, é um pai que ama, é um pai que ensina, é um pai que protege. A ponto de, dessa mesma condição, ser o marido. E aí, nessa condição de varão, de homem, de condutor, de responsável pela sua família, a sua vida, ela está à disposição da sua casa. Que no caso, aqui a gente quer dizer que, paralelamente, a nossa vida deveria estar à disposição do nosso Deus, mas é Deus que pôs a sua vida em disposição ao seu filho, ao seu servo. Extremamente, é um nó religioso, né, essa história. Mas o que eu quero chamar sobre isso? Quando a gente olha Ezequiel, o versículo 5, ele diz assim, depois os filhos de Israel retornarão e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Tudo isso já é através, vamos dizer assim, do resultado da ação que
Oséias deveria praticar. Qual é a ação? É a ação do resgate. E o resgate o que é? O resgate é o perdão. Lembra quando nós começamos o livro de de Oséias, e eu trouxe uma narrativa sobre a questão da traição, o peso da traição, e aquilo que Deus poderia, através desse tipo de lição, que é uma das mais agressivas para o ser humano, uma das lições mais difíceis, complicadas, para que a gente possa sair dela, tanto que por várias vezes na história humana, quando há traição, há sangue, há morte. E quando você vai lá em Provérbios, acho que Provérbios, ali entre Provérbios 5 e 7, mais ou menos, que vai falando sobre várias situações, inclusive sobre adultérios, você vai ver que essa morte é tão clara que ele fala que, num dos versículos desse provérbio, que o vingador não aceitará o suborno, ou seja, ele não aceitará pagamento. Como o vingador, que é o marido, o suborno vindo do seu amante e vindo da sua própria da adúltera. Então, a consecução, a firmeza e as regras que levavam à morte era muito clara. Mas aqui não, está falando sobre resgate, porque no versículo 1 ele diz assim: então o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, portanto uma adúltera, de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que olham para outros deuses e amam os bolos de uva. A complicação desse texto é porque eles fazem uma menção direta que essa mulher é Gomer, a mulher de Oséias, e Oséias está indo resgatar a sua mulher. Pelo aspecto, o preço de resgate, considerando que eu vou resgatar aquilo que me pertencia e parece ser mais viável, é correto. Mas se eu olhar o preço, que essa mulher não fosse a mulher de Oséias e a mulher fosse uma outra qualquer, por uma outra ordem de Deus, como se ele dissesse assim, vai outra vez, como dizer assim, olha, você vai tentar de novo porque eu estou dizendo, mas tentar não com esta, mas com outra mulher, parece confuso, porque o texto ele não dá a clareza que é Gomer. Mas ele dá, talvez, num aspecto que fosse diferente, talvez ele dissesse assim, compra, né? Compra. Mas se fosse comprar, a mulher que estava como escrava, ou numa sensação de escravidão para comprar, porque o texto, ou nas explicações, ele vai trazer sobre isso, ele vai dizer o quê? Que esse comprar, esse resgatar, seria algo mais precioso. O que a gente quer dizer, quando você vai lá no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim, é o que poderia justificar que seria Gomer, quando ele fala assim, porque sua mãe se prostituiu, aquela que o concebeu se comportou vergonhosamente, porque ela diz, irei atrás dos meus amantes que me dão pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Observa que ela, quando ele usa essa expressão, irei atrás de meus amantes, dá uma ideia então que Gomer foi e se corrompeu tanto a ponto de se perder e sair de casa. Em nenhum momento, nos capítulos anteriores, você vai ver que Gomer saiu de casa. Gomer poderia simplesmente ser aquela mulher infiel que usava o amor do seu marido, a fragilidade ou a força do amor do seu marido e transformava isso em algo sensível e frágil. Mas, em resumo, quando a gente está lendo e quando a gente recebe uma concepção teológica de algo como certo, olha, seu personagem está acontecendo isso, a gente pode parar e discutir de acordo com o que as palavras estão aqui. Há infidelidade, há resgate, e esse resgate aponta, sinceramente, para uma mulher que representa o povo de Israel, que se entrega em pecados constantemente, como está aqui, porque quando você vê, eu falando, quando eu disse lá no primeiro versículo, quando a gente está falando sobre resgate, mas, na verdade, o versículo 2 ele diz, então eu a comprei para mim. Eu a comprei para mim. Então você vai vendo que o versículo, apesar de você estar sendo ensinado que esta mulher é Gomer, mas no texto bíblico não tem essa clareza. E aí, as Bíblias, elas tendem a buscar essa solução. E elas vão fazendo várias correções no texto para que há uma preocupação de trazer o conceito. Nós não estamos dizendo aqui que há erros, que há má fé, que há indução, não. É porque é difícil como está escrito. É difícil sim, pelo menos na minha concepção, só são 5 versículos. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte... Como é que, por exemplo, quando você vai na NVI, esse versículo vai estar escrito assim, o Senhor me disse, vá, mostre amor à sua mulher novamente, embora ela seja amada por outro e seja adúltera. Observa que ele usou a sua mulher novamente e chamou a mulher amada por outro. Aí ele vai e fala, isso é na NVI. Quando ele vai na ARA, ele diz assim, vá outra vez, ame uma mulher amada de um amigo e adúltera. Quando ele vai na Bíblia Católica Jerusalém, ele diz assim, o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada por um amante e adúltera. Na versão original que nós lemos, fala amada de um amigo.
ela não fala amante de um amigo, ela não fala... Você entendeu? Então, aí ele diz assim, no texto, então as Bíblias elas vão acabar, às vezes, corrigindo aquilo que já é um consenso, ou pelo menos já é uma discussão. Em resumo, a traição, a infidelidade por um lado e por outro, e há uma restauração. Há uma restauração muito clara. O que eu quero te dizer é que você tem que ser convidado a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mergulhar nela. É claro que essas pessoas que traduziram a Bíblia têm muito mais conhecimento que você, do que eu, infinitamente. Mas esse conhecimento dele não pode ser a razão principal da certeza daquilo que é a mensagem do Senhor para o teu coração. Não pode. Cada homem desse é apenas teologia. E aí, eu usando a expressão que uma vez, eu escutando aquele programa, acho que Crescendo na Fé, que é do pastor agora, o meu pai do céu, esqueci agora o nome dele. César Cavalcante é o nome dele, em que havia uma discussão sobre esses vários assuntos complexos, arminianismo, calvinismo, pré-tribulação, pós-tribulação, uma porção de coisas. Essas coisas, efetivamente, essas definições não existem na Bíblia. Essas definições, esses conceitos, essa estrutura é uma hierarquização do ensino humano. E com isso, os homens vão impondo a sua forma de enxergar o texto. E às vezes é com a boa fé, é com a boa vontade, é com a boa consciência. E aí eles precisam conduzir a gente em um caminho para que dê clareza e a gente não tenha dúvida. Mas lendo a Bíblia, você precisa fazer as suas próprias minúcias para que você chegue a uma conclusão. Não que a mensagem é mentirosa, porque ela não é mentirosa. Na essência, a mensagem traduzida é como ela se estruturou, os personagens que se envolvem, os elementos que estão presentes, para que você tenha precisão na sua argumentação e na sua certeza. Então, muito mais do que você repetir uma teologia, porque, voltando ao que ele disse, a teologia não salva. O que salva é a palavra de Deus, o que salva é a sua mensagem, que ele implanta no seu coração e que muda a sua vida e que estabelece a fé. Tá certo? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, tá? Porque, como se diz, nós temeremos ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias, tanto eles quanto nós, porque essa mulher amada de seu amigo poderia ser o próprio futuro, os próprios gentios dentro desse processo. Mas Israel está sendo resgatado aqui. Essa mulher está sendo resgatada. E a fidelidade, principalmente, está havendo perdão, purificação, limpeza e propósito. Fica na graça de Deus e Pai, que Deus nos cuide, meu irmão.